Gente, boa noite. Mais uma vez, falando, meu nome é Márcia Jamile, sou arqueóloga, tenho uma graduação e um mestrado em arqueologia, e de vez em quando me aventuro aí gravando os vídeos para o YouTube, sabe? Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre mim, esse aí é o endereço do meu site, e esse é o endereço do meu canal. Enfim, mas antes eu preciso explicar um pouco o que é arqueologia, afinal de contas, estamos em um evento de tecnologia, né? Eu acho que não tem arqueólogos aqui além de mim. Então, a arqueologia, basicamente, é o estudo da cultura material. E o que seria a cultura material? É, basicamente, o que nós humanos produzimos. O celular é uma cultura material, moderno, mas é. Alguns dizem que não. Mas, enfim, uma pirâmide é uma cultura material, uma múmia é uma cultura material, enfim. A arqueologia, falando muito basicamente, é isso. Estuda coisas do passado, sítios arqueológicos e tal. Pode passar, por favor. E, ao contrário do que muita gente pensa, nós não somos colecionadores de artefatos, nós não buscamos relíquias para colocar em museus, aquelas relíquias bonitas. Não é só isso. Aliás, não é isso, desculpa, me contradizer. Não é isso, também não saqueamos tumbas, gente. Somos cientistas que estudam o passado para entender mais um pouco sobre a nossa humanidade, sabe? Saber o que aconteceu no passado, quais as mudanças que a humanidade passou e como chegamos aqui. Ou seja, nós tentamos entender a nossa identidade. Eu sou uma mulher que sou descendente de indígenas e sou descendente de negros, então eu posso entender como foi que a minha família chegou aqui. Eu não sei quais são os seus antepassados, mas os arqueólogos podem descobrir isso também. E o que é que eu estou fazendo aqui? Exatamente o que eu estou fazendo aqui. Afinal de contas, para muitos, tecnologia é você falar com o seu celular, ou então mandar um carro para o espaço. Mas isso é tecnologia também. É uma tecnologia antiga, mas é tecnologia. Isso aqui é um aqueduto romano. E ele transportava água de um canto a outro, tipo fontes lá nas montanhas, e levava para a cidade. Então, como era que isso aqui era feito? Então, nós arqueólogos tentamos entender aqui, tentar entender qual foi a tecnologia utilizada aqui. Porque os romanos fizeram isso aqui, basicamente, se utilizando de física, matemática e gravidade. Então, basicamente, além dessa cultura material que a gente estuda, nós estudamos a tecnologia do passado, porque, afinal de contas, uma parede feita de pedra é fruto da tecnologia. Uma múmia egípcia é fruto de um tipo de tecnologia. Roupas, armas, fruto de tecnologia. Grafismos rupestres é fruto de uma tecnologia. E tecnologia, na arqueologia, basicamente não é só o fruto, o artefato, é saber os métodos, as técnicas que foram utilizadas para entender como é que aquilo chegou aonde chegou. E a tecnologia antiga, gente, é muito impressionante. Tipo, é incrível, porque nossos antepassados fizeram monumentos que estão em pé até hoje, alguns, né, ainda estão em pé. Eles misturaram minerais e criaram novas colorações. E a medicina, tudo bem que a medicina antiga não é lá essas coisas, né? A gente encontra umas coisas meio... Mas, por exemplo, os gregos, eles já entendiam a existência do câncer. Não tratavam, infelizmente, né? Mas já entendiam a existência. Então, basicamente, entender a tecnologia antiga é, de certa forma, nos conectar com o passado. Vamos ver, por exemplo, a Grande Pirâmide do Egito. Grande Pirâmide do Egito, público. Então, é uma estrutura impressionante, de fato. São várias pedras juntinhas, tá? Um edifício mortuário com tem 146 metros de altura, e você olha assim, nossa, que incrível, maravilhoso. E nós, arqueólogos, ao contrário do que muitas pessoas pensam, nós temos uma vaga ideia de como é que esse edifício foi feito. Eu não vou parar aqui para explicar, porque são 15 minutos, desculpa, as teorias que existem para explicar a construção da Grande Pirâmide. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês é que, apesar de termos uma vaga ideia de como ela foi construída, nós temos alguns detalhes sobre as pessoas que a construíram. Aliás, eu vou levar vocês agora em uma viagem no tempo. Vocês estão vendo essas pedras. São pedras antigas, com erosão e tal, mas agora, aqui em cima, não vai dar para ver direito por conta da iluminação, mas por aqui em cima tem a marca dos cinzéis das pessoas que construíram as pirâmides. Ou seja, é bem por aqui. Eu vou explicar já já isso aqui.
tem a marca dos cinzéis deles. E essa é uma grande oportunidade, porque com a arqueologia nós podemos ter esse contato com o passado, de certa forma, como se a gente pudesse enxergar um pouco dessas pessoas. Porém, ver a marca de um cinzel numa pirâmide, ou então ver uma pegada em uma construção na cidade de Amarna, que era Akhetaton, né, uma cidade egípcia, não é tudo. Nós precisamos da arqueologia experimental para entender como é que essas coisas foram feitas. E a arqueologia experimental, falando muito de forma bem básica, muito básica mesmo, e se tiver arqueólogo e for especialista em arqueologia experimental, por favor, não me mate, porque realmente eu tenho pouco tempo, mas a arqueologia experimental, basicamente, é uma especialização da arqueologia em que os profissionais tentam reproduzir coisas do passado, tentando entender a tecnologia do passado. Ou seja, sei lá, vamos pensar em maquiagem, uma coisa muito básica, tal. Dependendo da sociedade, tinha um simbolismo religioso, mas, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas, se quisessem tentar reproduzir uma maquiagem, o que eles vão fazer? Os arqueólogos experimentais vão pesquisar em documentos, vão olhar nos sítios arqueológicos para ver que tipos de minerais existiam naquela época e começar a fazer testes para tentar chegar em um resultado ao menos parecido com o que encontramos nos sítios arqueológicos. É falando isso de muita forma bem básica mesmo, bem podre, aliás. E é por isso que eu volto para essa imagem da pedra da Grande Pirâmide, que muitos de vocês ficaram. É que a arqueologia experimental não é só tentar reproduzir coisas do passado e tal, ela tem uma função mais prática, inclusive, que é tentar entender como é que certas marcas em certos artefatos, estruturas arqueológicas, a origem delas, se são naturais ou se são antrópicas, ou seja, feitas por humanos. Ou seja, eu não estou falando aqui da boca para fora porque eu acordei e pensei, isso aqui é uma marca de um cinzel. Não é isso. É porque pessoas antes de mim começaram a testar diferentes elementos, diferentes formas para tentar entender como aquela marca poderia ter sido feita, se foi uma erosão ou se foi realmente a marca de um cinzel. Essa aqui sou eu tentando fazer. Eu estava numa oficina de arqueologia experimental e tentei fazer uma ponta de flecha pré-histórica e posso dizer que quase quebrei meu dedo 3 vezes. E não consegui fazer. Tá, mas eu estou sentindo até que eu falei muito rápido. Passei muito rápido por isso. Mas vocês entenderam onde eu quero chegar. Porque agora eu vou falar. Mas e a tecnologia na arqueologia? Porque eu falei rapidamente sobre o que é tecnologia no passado, mas a tecnologia pode ser utilizada hoje nos estudos de arqueologia? Pode. Aliás, sempre é utilizada. Vocês já viram isso aqui? Quem é que já viu isso aqui? É sacanagem, né? Isso aqui é uma CAPTCHA. Esse tipo aqui de CAPTCHA, todas as vezes que vocês resolveram, indiretamente ajudaram a digitalizar um texto antigo. Porque, normalmente, quando a gente pega, tem aquelas rasuras, tal, tem os tracinhos. Então, a empresa que desenvolveu esse tipo de CAPTCHA, ela pensou em fazer isso, porque ela pensava, eu vou roubar, sei lá, 3 segundos da vida da pessoa, então, por que não colocar a pessoa para fazer algo útil? Então, acabou ajudando. Aí, não é só ajudar a digitalizar, mas também a digitar. Tipo, você põe o texto, transcrever, isso mesmo. E outro uso da tecnologia atual para entender a história da humanidade, de certa forma, né? Aqui é uma imagem de satélite. E o que vocês estão vendo aqui são sepulturas que foram saqueadas. A gente normalmente pensa que imagens de satélite são usadas só para procurar estruturas arqueológicas no meio do deserto, tal, mas elas são utilizadas também para procurar lugares que foram saqueados, porque imagens de satélites são datadas. Então, normalmente, uma equipe de arqueologia dá uma olhada e, quando é atualizado, dá uma olhada de novo e se depara com esse tipo de surpresa. E esses buracos aqui, por ali, aqui e tal, são esses lugares que foram escavados por saqueadores. Então, o que eu queria falar com vocês, mostrando essa imagem, é que procurem arqueólogos, procurem falar com arqueólogos e procurem também, sei lá, se vocês encontrarem alguma equipe que está fazendo alguma, sei lá, crowdfunding, precisando de dinheiro, ajude eles, ajude também a compartilhar os nossos trabalhos, porque cada vez mais que pessoas souberem dos nossos trabalhos,
menos isso vai acontecer. Porque isso acontece porque pessoas não sabem a importância do patrimônio arqueológico, deixam isso para lá e pessoas estão lucrando com isso aqui, estão lucrando com o passado. E, para a minha palavra final, eu queria falar que tecnologia não é somente... eu estou no tempo! Tecnologia não é somente algo que quer inovar, acelerar, ou então atender a anseios consumistas. Às vezes, uma tecnologia está ali, silenciosa, sempre ajudando a humanidade, bem quietinha, e vocês quase nem percebem isso. Bom, é isso aí. O meu nome é Márcia Jamile. Muito obrigada por escutar a minha palavra e vejam meu canal. Ainda. Valeu, Márcia, obrigado. Eu estou com fome, iFood, eu estou com fome, viu? Temos algum comentário, alguma pergunta? Fiquem à vontade, levantem a mão, levamos o microfone até vocês. Temos uma ali. Esse aqui ia ser você fazendo suas perguntas aí. Oi, meu nome é Olá. Érica. Eu gostaria de saber como hoje a tecnologia está ajudando a... Você falou que não quer falar sobre acelerar, mas acelerar, na verdade, o estudo de, por exemplo, de descobertas de civilizações antigas. Por que eu estou perguntando isso? Há 2 meses atrás, eu estive na Cidade do México e fui visitar as pirâmides de Teotihuacan, que são dos teotihuacanos. E eles estavam falando que, para você hoje descobrir ou ter maiores informações sobre civilizações antigas, você precisa de 4 gerações de pesquisa, né, de estudiosos. E hoje eles estão na primeira ainda. Portanto, não tem-se tanta informações sobre os teotihuacanos. Eu gostaria de saber como a tecnologia hoje pode ajudar, na verdade, a acelerar esse processo. Olha, não é bem acelerar, mas ela serve mais como um auxílio. É porque realmente pesquisa arqueológica necessita de tempo, porque são dados processados e tal. Normalmente a gente vê na Discovery National, tipo o cara indo lá pegando o DNA de uma múmia, descobriu um monte de coisa, mas tudo aquilo é irreal, ou foi pesquisa que durou 1 ou 2 anos. Mas aí não seria acelerar, mas auxiliar muito e criar dados. Por exemplo, uma tomografia vai criar dados sobre aquele tipo de múmia, sei lá, pode ser tanto uma múmia daqui da América do Sul ou do Egito, da China, tanto faz. Ou um robô colocado dentro da pirâmide, é para pegar dados também. Aí não dá para acelerar, porque, no final, eles fazem os dados, mas é a gente quem analisa. E, às vezes, tem que ser com muito cuidado, porque, se a gente for muito afoito, rola aquelas pesquisas que descobriram isso, não descobriram, não. Descobriram, não descobriram, não. Não era bem isso, sabe? Exponha, que é isso? Boa tarde, meu nome é Adriana. Oi. Eu queria pedir para você comentar um pouquinho sobre as teorias de construção das pirâmides do Egito, por favor. Tem muita curiosidade. Poxa. Sacanagem. Não, mas tirando Eu te isso... pago um hambúrguer. Obrigada. Aí sim. Aí sim. Bom, então... Em 280 caracteres. Ai, agora fiquei nervosa. O que é isso, Rafael? Então, a teoria mais aceita é a das rampas de lama. Eu sei que é absurdo, para mim é muito absurdo. É aquele lance que chamam aquelas coisas absurdas, que para a gente é absurdo, mas no final faz sentido, sabe? Que foram encontradas rampas de lama próximo ao platô de Giza, que é onde fica a grande pirâmide e as demais pirâmides, as menorzinhas. Então, acredita-se que eles utilizavam trenós, e isso existe na iconografia egípcia, ou seja, nas imagens de papiros e paredes e tal. Existe esse lance deles carregarem coisas muito pesadas, como grandes estátuas e blocos com rampas. Só que as rampas não tinham roda. Ou seja, imagina as costas desses caras. Aí eles basicamente molhavam a areia, tentando criar uma lama para tentar empurrar com mais facilidade. Então, eles iam subindo uma rampa que era construída cada vez mais que a pirâmide ia subindo. Aí, no caso do trenó, isso a gente sabe que realmente acontecia. Agora, a da rampa seguindo a pirâmide, é uma sugestão, tendo como base essas rampas que foram encontradas próximas. Então, essa é a teoria mais aceita. E quando eu falei das costas do cara, eu escutei foram encontrados os ossos de alguns construtores das pirâmides e os ossos deles. Tipo, você olha assim, cara, sacanagem. E eles recebiam o quê por isso? Pão e cerveja.
realmente uma coisa um pouco não, muito triste. Olha, um pouco triste. Me senti o farol, é meio triste, gente, mas vai ficar pronto. Mas é realmente uma coisa muito triste de olhar. Por outro lado, essas pessoas que construíram as pirâmides, eles tinham assistência médica. Então, esquece isso. Alguém some com ela, eu não quero mais hambúrguer nenhum, não. Essas teorias alienígenas têm um fundo muito racista. Então, mais alguma pergunta que não envolva alienígena, por favor? E aí? E aí, Márcia, beleza? Belezinha. Olha, a minha pergunta é mais uma pesquisa de campo para minha irmã, porque ela é que ela vai fazer nesse ano e ela vai para a área de humanas, então todo evento que eu vou e tem alguém, seja de história, arqueologia, ciências sociais, eu faço a pergunta para poder levar a resposta para ela. Eu estou sentindo a pressa, eu acho que eu não vou saber responder. Ai, meu Deus. Não, é super fácil, não envolve alienígena, nem terra plana, nem nada disso. Mas, assim, primeiro, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Tá? Eu acho muito importante divulgar sobre assuntos e temas que estão muito distante da galera, ou que tem essas teorias das conspirações que, né, surgem do além. Mas a minha pergunta é como foi o seu início na graduação, depois mestrado? De onde surgiu essa paixão por arqueologia e pela área que você atua hoje? Segure os lenços. É uma pergunta fácil. Então, no meu caso, a arqueologia eu já tive contato desde pequenininha, porque eu acho que era o Canal Cultura, que era o único que passava documentários. Então eu via e pensava, uau, cara, eles estão sabendo sobre a história da humanidade. Eu via aquilo e pensava, isso é a melhor coisa do mundo. E era o pessoal passando um pincel na areia, sabe? Mas eu olhava aquilo, uau, eu quero fazer isso. E aí a minha mãe começou a comprar revistinhas que tinham alguma coisa a ver com arqueologia. Tipo, eu tinha um Indiana Pateta. Aí ela também, às vezes, tudo que ela conseguia que envolvia alguma coisa de história, aí ela levava para casa, e isso ajudou muito. Só que quando eu cheguei aos 13 anos na aula de história, eu estava lá assistindo de boa os documentários que a professora estava passando, e dentre os documentários estava sobre o Egito, e eu não tinha contato nenhum com o Egito. E quando eu vi, eu pensei, é isso que eu quero. Eu quero fazer isso. Anos depois eu estou aqui. Aí, passou um tempo, e foi quando abriu o curso de arqueologia em Sergipe. E a arqueologia, só complementando com o que você falou, faz parte das ciências humanas. Aí abriu o curso lá, eu entrei na primeira turma, e logo depois foi no mestrado, e nesse meio tempo eu estava muito chateada, porque o curso só focava naquela época, hoje está bem diferente, só focava na arqueologia brasileira, falando especificamente da arqueologia em Sergipe. Gente, eu sou sergipana, tá? Eu esqueci de falar esse detalhe. Então, foi quando eu abri o site, porque eu realmente estava muito entediada e queria falar com os meus amigos das redes sociais que também gostavam de Egito. O meu susto era saber que tinha tanta gente que gostava de Egito. Só que aí, em vez de ser os amigos que estavam ali, começaram a aparecer gente de todo lugar, acessando e mandando dúvidas, até que eu comecei o canal e estamos aqui com vocês agora e prestes a comer um hambúrguer. Isso. Temos mais alguma? Eu tenho uma, Márcia. Meu Deus. Não, deixa eu fazer, vai. Ele é meu agente, tá? Só para falar, é por isso que ele é todo assim. É o seguinte, eu queria saber sobre o papel das mulheres ao longo da história em desenvolvimento de tecnologias. Se a gente sabe, por exemplo, sei lá, alguma coisa assim, mas a gente não sabe nem como aquela tecnologia se desenvolveu, quanto mais se foi, quem foi, como foi, em que contexto e tal. Infelizmente, vai continuar. Infelizmente, é bem versado na arqueologia e história saber que muitas descobertas que ocorreram, tecnológicas, ciência e tal, foi protagonizada por homens, porque, normalmente, quando uma mulher fazia parte da pesquisa, isso era muito raro também mulher participar, era tipo um ponto fora da curva, quando elas participavam, não era possível colocar o nome delas. Então, só colocava o nome do pesquisador, o homem que tinha, ou então do marido, do irmão. Normalmente era isso que acontecia. E os poucos exemplos que a gente tem, elas precisaram perseverar muito para terem um nome reconhecido. Um exemplo é a Ada. Temos a Margarete na arqueologia, que quando ela surgiu, ela era... Tipo, as pessoas não respeitavam o trabalho dela, apesar dela ter uma equipe de 2 homens e uma mulher.
ela tinha essa equipe, só que o pessoal ridicularizava ela. Mas, quando a gente olha, mesmo no passado, a Hipátia, por exemplo, e a gente só foi saber dela mesmo porque foi necessário pesquisas de história e arqueologia que voltaram com isso, trouxeram a pesquisa dela à luz. Mas, caso contrário, principalmente na cultura eurocêntrica, a ideia era invisibilizar as mulheres. Então, é por isso. Eu queria contar um pouquinho da minha experiência. Há uns anos atrás, eu estava para concluir... Não tem alienígenas, não, né? Não. Ok. Eu estava para concluir meu curso de design gráfico e tinha a missão de criar um board game, um jogo de mesa. Sim. E foi aí que, na minha pesquisa, como a gente tinha decidido falar sobre o Egito, eu descobri seu canal e, enfim, usei muito de lá. E queria até te agradecer por esse conteúdo que você proporciona completo. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a integração das áreas. Por exemplo, design gráfico, que foi a minha experiência. Entre as áreas, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a integração das áreas com a arqueologia. Isso. A arqueologia é transdisciplinar, ou seja, ela casa com um monte de disciplina. Por exemplo, casa com a área das meninas dos peixes, casa com a área de todas. E, assim, é muito necessário, porque a arqueologia, a gente trabalha com a cultura material, está ali nas escavações, só que, para a gente fazer as análises, não basta só o nosso conhecimento. DNA, por exemplo, arqueólogos não entendem de DNA, então precisam de alguém dessa área, para fazer até mesmo datação em carbono. Nós não somos químicos, então a gente precisa de pessoas de outras áreas. É por isso que, quando você vê um documentário, você vê tantas pessoas de áreas diferentes. Por exemplo, aí vai analisar o dente de uma múmia. Raramente é um arqueólogo que vai fazer isso. Se for, é normalmente um bioarqueólogo, que é o arqueólogo que trabalha com corpos e tal. Normalmente é um dentista, porque ele vai ter um conhecimento mais especializado ainda. Ou até mesmo história. Quando a gente vai buscar um sítio arqueológico, a primeira coisa que a gente faz não é sentar e pensar, é ali. Não, não é isso que a gente faz. A gente procura primeiro trabalhos de historiadores que trabalharam na área e procurar para ver se eles chegaram a citar alguma coisa do tipo, porque entrevistei o Joãozinho da padaria no ano de não sei quanto, ele disse que aqui tinha umas ruínas, ou então tinha pedras de raio e tal. A gente vai fazendo essa curadoria usando coisas de outras disciplinas. Então, é extremamente necessário na nossa área. Obrigada. Gente, aplausos. Obrigado, Jamile.